máximos, e os ILPIs eles começam originalmente, historicamente, para atender a população em vulnerabilidade, né? Então, os idosos em vulnerabilidade social, eles eram acolhidos nas ILPIs, mas hoje em dia a gente vê a dinâmica social mudando o perfil, não é? E trazendo pessoas de outras classes sociais também para as instituições de longa permanência dos idosos. O que é uma realidade muito latente, por exemplo, em países da Europa, tem se vivenciado, lógico, em menor potencial aqui no Brasil, mas eu acho que ao se deparar com os requisitos da RDC, o Edson vai tratar com vocês com mais propriedade, obviamente, não tratar somente uma questão de saúde, é tratar sobre a autodeterminação da pessoa idosa, a preservação da sua identidade, a sua colocação no ser comunitário, como esse idoso, essa pessoa idosa vai poder lidar com os relacionamentos comunitários estando inserido no ILPI. Então, o desafio é enorme, tanto para as ILPI públicas, né, quanto para as privadas, porque não é simplesmente um depósito de idosos que nós estamos tratando. Nós estamos tratando em lugares de acolhimento institucional, sem dúvida, mas que tem que ter essa característica de acolhimento residencial, tem que colocar o idoso como protagonista dessa relação o trato com o dinheiro do idoso. A ILPI vai ficar com o dinheiro do idoso e ele não vai poder fazer nada sobre se autodeterminar em relação a isto. O idoso vai ter convivência familiar, propício, traz a ele a possibilidade de convivência familiar, de convivência comunitária, de atividades lúdicas e criativas, de entretenimento, ou a gente está tratando a ILPI como a gente via outrora, né? A RDC ela traz exatamente a visão desses princípios para as ILPIs, e eu tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui com muito mais aprimoramento, com muito mais consciência, até para que o Conselho, com uma das suas características que é fiscalizatória, possa ter mais propriedade de estar dentro do contexto das ILPIs e fazer as cobranças que são necessárias. É inevitável, isso não é uma promessa, mas é inevitável que o futuro nos traga também uma ILPI pública gerenciada pelo município. Isso é um fato que é inevitável, não sei como nem quando, mas é algo que está à beira de acontecer, muito próximo de acontecer por causa da demanda e da necessidade, né? As ILPIs já existentes não têm vagas, ou quando tem vagas, nós temos critérios de recorte de vulnerabilidade social também muito cruel, não é? Às vezes quem tem dinheiro consegue, quem não tem dinheiro não consegue. Isso é ruim, a gente precisa melhorar, a gente precisa aprimorar. Então, é uma realidade que é latente e muito em breve a gente vai ter também, certamente, uma ILPI pública por causa da necessidade da demanda, né, que é urgente e gritante. Então, espero que vocês tenham um encontro muito proveitoso, que nós possamos sair daqui, sobretudo, além de conhecer o instrumento normativo que vocês querem conhecer, mas ainda com mais brilho nos olhos na defesa do direito das pessoas idosas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Veja que fala importante do secretário Wesley, quando eles falam sobre um ILPI municipal. E é isso, nós, enquanto conselho, estamos lutando sobre um ILPI municipal, sobre o centro-dia para a pessoa idosa. Nossa proposta enquanto conselho. E também nós iremos falar com o cenário, ela vai fazer uma proposta para vocês, que faz parte do nosso projeto Semeando Sensibilidade, Porém Sabedoria. Na terça-feira, a gente vai ter o nosso terceiro seminário, no qual vai ser o palestra do Dr. falando sobre a segurança pública, né? Anteriormente nós falamos sobre educação, assistência e saúde. E esse ano nosso foco é falar sobre segurança pública. Esse é o cenário atual do saúde. Bom dia, pessoal. Bom dia. Como a Damares já me apresentou, me chamo Sinara Bezerra e estou como conselheira do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Caruaru, representando a sociedade civil Acesso UNITA, que é um centro universitário aqui na cidade de Caruaru. E aí, diante dessa experiência de estarmos dentro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, no qual eu acho muito e sou muito feliz em perceber
perceber que dentro desses representantes existem também as pessoas idosas, né? Porque através dessa fala, as pessoas idosas que são conselheiras do nosso conselho, e a gente vai criando e pensando em políticas públicas voltadas para as pessoas idosas do nosso município. E depois de uma grande experiência também, né? E a gente traz aí a temática do seminário, semeando sensibilidade e colher sabedoria, a gente teve um grande fruto disso, que foi a elaboração de um projeto de uma pós-graduação voltada para a pessoa idosa. E quando a gente pensa numa pós-graduação voltada para a pessoa idosa, a gente pensa também na ODS número 4, que fala dessa educação ao longo da vida. Porém, para a gente implementar essa pós-graduação, essa especialização em gerontologia, a temática mais interessante que a gente também construiu dentro do nosso conselho foi uma especialização, uma pós-graduação em gerontologia social. E o diferencial dessa pós-graduação é que a gente vai ter uma formação dentro de todas as ciências. Ciências da saúde, ciências humanas, né, as exatas, onde a gente vai ter dentro de uma turma pessoas que são professoras, médicos, odontólogos, fisioterapeutas, mas também arquitetos, né? A gente vai ter engenheiros, e dentro dessa perspectiva a gente formou um programa de pós-graduação que tem uma duração de 20 meses, certo? E aí eu vou pegar aqui as informações, porque acho que eu vou dar essas informações para vocês em primeira mão, inclusive. Porque essas informações eu já passei lá no conselho, certo? Mas eu estava falando com o Marquinhos, eu acho que é importante a gente passar essas informações e a gente também divulgar essa informação da pós-graduação entre os nossos colegas, né? Então, essa especialização ela vai ter uma duração de 20 meses. A gente incluiu nessa formação aulas práticas, onde a gente traz a proposta também, dentro dessa formação, a visita nas instituições de longa permanência, e eu lembrava muito de vocês, meninas, né? Que tem essas instituições de longa permanência que não é do município, mas a gente fazer algum produto técnico voltado para essas instituições, para essas pessoas idosas. Depois, a gente também tem estágio e o TCC, certo? Contemplando aí 20 horas. As aulas serão nos sábados e domingos, no horário de 8 da manhã às 5 da tarde. Será um encontro mensal. E a gente pensou em ser sábado e domingo exatamente para contemplar aquelas pessoas que trabalham na sexta-feira à tarde. Então, a gente vai ter um final de semana apenas, né, com essa dinâmica de assistir aula no sábado e no domingo. E aí eu acho que todo mundo quer saber a questão dos custos, não é? Então, a matrícula, R$200, a mensalidade, R$360, parcelado em 20 vezes no boleto. Porém, a primeira parcela é cobrada apenas no mês subsequente ao início do curso. Aqui você estava me perguntando, né? Já fechou o turma, a gente está com as matrículas abertas. E a nossa intenção é iniciarmos as turmas no próximo semestre, ou seja, 2025.1. Aí eu tenho algumas informações bacanas, porque veja só, se a gente faz o pagamento até o dia 10 de cada mês, a gente tem um desconto de 5%, ficando essa mensalidade no valor de R$342. A gente tem, quem aqui já foi aluno da SES? Alguém? Então, essas pessoas que foram alunos da SES têm um desconto de 15%, pagando até o dia 10 de cada mês. O valor dessa pós-graduação fica por R$306. E aí a notícia boa, que isso aqui foi uma coisa que eu sentei bastante, conversei bastante com o setor financeiro, foi de pedir um desconto para os servidores da Prefeitura de Caruaru. Alguém aí é servidor? Quem é? Levanta a mão. Quem é servidor da Prefeitura de Caruaru? Veja só, para quem é servidor do município de Caruaru, tem um desconto de 25%. E aí o pagamento até o dia 10, essa pós-graduação, eu estava doida para dizer isso para ti, Marquinhos, fica por R$270. Gente,
Não existe, sabe por quê? Porque quando eu fui fazer esse programa, isso eu conversei um pouquinho com ele também, que é meu amigo, meu conselheiro, ele que é meu conselheiro também. E a gente sabe, né, Erison, que não existe nenhuma pós-graduação a nível nacional que tenha um preço desse, né? E detalhe, presencial. Então, eu gostaria da ajuda de vocês para que a gente realmente mobilizasse, divulgasse, propagasse essas informações, porque sozinha a gente não consegue nada, mas quando a gente compartilha e comunica essas informações, até dentro da secretaria, né, a gente pode estar fazendo alguma divulgação para a gente fazer essa formação, essa capacitação, porque uma das grandes preocupações nossas enquanto conselheiros, e eu estou aprendendo muito com eles, meus amigos conselheiros, é que a gente não tem profissionais que estão preparados para trabalhar com pessoa idosa. Por isso a preocupação também do nosso conselho, para a gente se capacitar. E a gente não se capacita sozinho. Então esse convite extensivo, né, para todos vocês, agradecer desde já ao meu parceiro Erison, né, por a gente estar tendo essa formação. Eu me chamo Damares Tanaka. Estou como presidente do Conselho da Pessoa Idosa e também estou como assistente social da Casa dos Povos São Francisco de Assis. Falando da Casa dos Povos São Francisco de Assis, está apresentando a Ilânia também. E também esqueci de apresentar a assistente social Andréa, da Mão da Pessoa Idosa, e o doutor Paulo Rogério, que é neuropsicanalista. Né? Sejam bem-vindos, gente. Queremos passar para o nosso facilitador, Elison, e aproveitar esse momento de todas as dúvidas. Porque quando se fala em RDC, a gente vai fazer a leitura, será que eu posso, que eu não posso, que eu posso construir, eu não posso me reformar, sobre a questão do grau de dependência, quantos cuidadores, então esse é o momento para a gente esclarecer, tá certo? Elison, você já agradece. Meu nome é Elison, sou psicólogo, atualmente estou também na coordenação de políticas estratégicas da Secretaria de Saúde aqui de Caruaru. E dentro da Secretaria a gente tem a política de saúde da pessoa idosa. E aí os atravessamentos, né? População negra, LGBT, população em situação de rua, população profissional, LGBT, e aí a gente faz, né, o tratamento de todas as discussões voltadas à população idosa, que é negra, a população idosa que é quilombola, a população idosa que é LGBT, a população idosa que está privada de liberdade, inclusive eu já estarei lá em grupo com a população idosa lá da PJPS. Mas hoje o nosso encontro ele é voltado para a resolução da RDC 502. Eu acredito que a maioria já tem conhecimento da RDC, a gente já discute bastante junto com as CTIs, junto com os contatos e as pessoas que de alguma forma nos encontram na reunião do Conselho da Pessoa Idosa, que acontece na primeira terça de cada mês, né? Esteve convidado a participar. E a proposta é que a gente faça uma breve reflexão de fato sobre o que traz essa RDC, que é tão importante para o funcionamento do ILTI e um espaço que acolhe. Né? Como disse bem o Wesley, ele não é um lugar de depósito. A gente já tirou isso de nossas discussões, porque a gente já entende sobre a propriedade desse espaço, desse lugar. Mas o que é que a RDC, o que é que essa norma regulamentadora ela traz, né, dentro da sua estrutura? Ela traz como tem que funcionar uma ILTI. Né? Basicamente, de forma muito sucinta, ela traz claramente como deve funcionar. A gente entende que esse funcionamento ele tem que acontecer da forma como eles colocam, porque a gente trata de um mínimo de dignidade para a pessoa que está acolhida, para essa pessoa que está recebendo, para esse morador. E aí a gente precisa produzir uma reflexão de qual é a nossa responsabilidade sobre isso, enquanto profissionais, enquanto civis, enquanto pessoas comuns que transitam por aí, não entendem, inclusive nem sabem que existe uma ILTI, porque ainda a nomenclatura que é utilizada é dos asilos. Né? Então, muitas pessoas, quando a gente dialoga sobre a ILTI, fazem, mas o que é ILTI? O que é uma instituição? Aí, quando eu falo, é que você entender um asilo, eu sei o que é. Então, ainda é muito forte essa mensagem do asilo como um lugar de acolhimento para pessoas idosas que a gente sabe muitas vezes
que esse não é um bom lugar de cuidado. E aí, pensando nisso, a ETC ela traz uma abrangência, né? Como ela própria diz, né? Que a resolução estabelece o padrão de mínimo. Então, não é o máximo. E aí não é porque eu estou lá com o mínimo que sai nosso cliente do barrinho vai estar fazendo, mas não é que a distância de uma cama e outra seja de 30 centímetros, que eu tenho espaço para colocar 1 metro, eu não vou colocar 1 metro. Porque o mínimo diz que é 30, mas se eu digo que é 30, eu posso fazer aqui 1 metro, né, 60. Porque a gente vai estar pensando na qualidade de vida dessa pessoa que está inserida na nossa residência. E aí, aqui, dentro dessa tangência, ele traz 3 pontos importantes. Reforço também que a RTC ela traz diversos conteúdos, inclusive, eu acredito que seja muito importante a gente buscar na internet lá 16.502 para fazer uma leitura com mais calma, para você entender também melhor e até você compreender o funcionamento de uma instituição. Toda instituição ela é permanência para pessoas idosas e ela é governamental ou não governamental. Como é bem trouxe, a gente sonha aqui em Caruaru já ter um IRP municipal, porque de fato a demanda é muito alta, infelizmente. Quando a gente tem um sonho, a gente não precisar ter IRP no município. A gente tem um sonho de que as famílias pudessem acolher seus idosos, de que a família pudesse acomodar suas pessoas idosas. Mas como a gente sabe que, infelizmente, o nosso planeta, né, não é só a questão do Brasil, o nosso planeta, a questão idosa ela está aumentando e as famílias cada vez mais se estruturam, as famílias cada vez mais se distanciando desse lugar de cuidado. A gente tem sim, né, a graça de ter a possibilidade de uma IRPI no município para poder acolher essas pessoas. A IRPI também é destinada à moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Isso é bem interessante, porque muitas vezes, e aí eu estou falando no meu lugar, enquanto conselheiro, né, da pessoa idosa, as famílias dizem assim, não, mas ele tem 58 anos, ele tem 59 anos, deixa lá até completar. Né? Ainda é permissível quando a pessoa faz 60 anos naquele semestre. Ainda consegue. Mas a ITC é muito clara, né? Pessoas igual ou maior de 60 anos com esse suporte familiar. Quando tem o suporte familiar, a responsabilidade da família não é isentada quando ela está na IRPI. Colocou na IRPI, a família se isenta de todo cuidado. Não é bem assim. E a gente precisa estar muito atento, porque senão a gente termina fazendo com que esse lugar, de fato, seja um reflexo de depósito de pessoas idosas, porque a família não quer mais. E não é muito esse lugar. Eu não quero mais uma forma da instituição. Existe um manejo, né? Existe um cuidado que precisa acontecer para que essa pessoa idosa ela não se sinta nesse lugar não querido, né? De estar naquela casa, de estar naquela família. Porque a gente tem, inclusive, dados de pessoas idosas que são acompanhadas na AME da pessoa idosa e pessoas com depressão, pelo simples fato da família inutilizar o sujeito, pelo simples fato da família inutilizar nas ações e atividades de vida diária. E aí, como definição, como vocês podem visualizar aí, ele traz a primeira definição do cuidador de idosos, né? Porque é necessário. A gente precisa desse profissional nas EPIs. Só para trazer uma informação para vocês, no município aqui do Caruaru, na Secretaria de Saúde, a gente já vai entrar para a quarta turma de cuidadores de pessoas idosas. Atualmente, a gente está chegando ao número de 413 pessoas formadas aqui no município de Caruaru. E aí, o que é interessante é porque todas as vezes que a gente abre a seleção para o curso, a gente tem um número gigantesco de inscritos. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre de 2024, nós fizemos um curso e a gente teve 315 inscritos para 50 vagas. A gente fez a seleção é feita muito pelo que a pessoa coloca, porque ela quer ser um cuidador da pessoa idosa, porque ela quer participar do curso. E aí, nessa segunda edição que a gente fez em 2024, que geralmente faz uma vez por ano, a gente
teve quase 300 inscritos. E a gente conseguiu abrir mais 10 vagas. Então a gente teve 60 pessoas selecionadas. E o curso ele finalizou terça-feira passada. E quinta-feira agora será a conclusão, com a formação e entrega de certificado. Estejam convidados também para a Secretaria de Saúde. A gente está muito feliz, né, com essa finalização, porque a gente acredita na qualidade do serviço que é prestado por todos os cuidadores que passam pela Secretaria. Porque a gente entende também que é nossa responsabilidade, quando esse cuidador sai de lá, que ele é chamado para trabalhar em alguma ILPI, alguma casa de família, ou algum espaço no hospital, a gente saiba que está levando o profissional com toda a qualidade possível que foi formado. E aí traz como requisito, né, a pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações para realizar atividades da vida diária, dependência do idoso, né, condição do indivíduo que requer o auxílio de pessoas e de equipamentos especiais para a realização de atividades. Então, isso é um quesito também dessa pessoa que geralmente chega na LPI. E equipamento de autoajuda, né, qualquer equipamento ou adaptação utilizada para compensar ou potencializar a habilidade. Né? A LPI também ela consegue fornecer essa atividade para as pessoas idosas. Agora a gente chegou numa parte que é do grau de dependência da pessoa idosa. Né? Algo importante a gente pensar, porque geralmente nas visitas, ou quando a gente vai fazer alguma fiscalização, ou a gente vai fazer algum monitoramento, quanto vigilância de saúde, quanto atenção básica, a gente fica muito atento com relação ao grau de dependência. Né? E aí, quando eu falei, né, anteriormente, isso é um princípio mínimo, tá certo? Funcionamento, não é a sua totalidade. E aí, no primeiro grau de dependência, como eu colocar aí, são idosos independentes, mesmo que requeram o uso de equipamentos de autoajuda, né? Uma bengala, ou algo que ele precisa dar suporte, mas que ele consiga se movimentar, que ele consiga ir ao banheiro, que ele consiga tomar sua água, que ele consiga fazer coisas que ele não precisa de ajuda de terceiro. No grau de dependência 2, né, idosos com dependência de até 3 atividades de autocuidado para a vida diária, como alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou alteração cognitivo controlada. É muito importante, né, e a gente sempre conversa com gestores das LPIs, a importância da gente propiciar momentos de estimular essa cognição, né, de estímulo para que essa pessoa consiga se movimentar e consiga realizar essas atividades. E o grau de dependência 3, idosos com dependência que requeram assistência em todas as atividades e autocuidado para a vida diária com comprometimento cognitivo. Isso aí as LPIs já estão muito atentas, né, quando solicita informações, já de forma imediata chega essa informação e a gente sente que isso também é uma forma de atenção e cuidado para com essa pessoa idosa. Instituição de uma permanência, né, como ele vai, tem os requisitos da norma da RTC 502, é a instituição governamental e não governamental de caráter residencial, destinada ao ensino coletivo de pessoas igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, e em condições de liberdade, dignidade e cidadania. Eu coloquei de forma pontual aí, para chamar a atenção nossa, porque muitas vezes o trabalho diário ele remete a um fazer muito mecânico, né, automatizado, e a gente não consegue passar por cima da liberdade, da dignidade e da cidadania. E é por isso que todas as vezes que a gente tem a oportunidade, a gente reforça muito da importância da gente revisitar o nosso lugar de profissional nessa LPI, da gente revisitar o nosso lugar de cuidador, de gestor. Porque muitas vezes é apenas um perguntado uma alimentação, é apenas um perguntado um banho, é apenas perguntado um sintoma que me faz dar dignidade para essa pessoa. Quando é um sujeito que ele é inconsciente, ele não é orientado, a gente até entende, a gente consegue fazer algumas coisas que a gente compreenda que seja bom para aquela pessoa. Mas quando ele tem um mínimo de orientação, a gente precisa também dar esse cair, de ser gente, de ser pessoa. E é por isso que a gente reforça muito que a liberdade, a dignidade e a cidadania é algo que é inquestionável. E a responsabilidade. Né?
quem é a responsabilidade das pessoas idosas que estão inseridas em uma ILPI. Como o próprio RDC traz, é responsabilidade da atenção do idoso à ILPI. Ela que vai ter que estar de olho, atento a tudo que acontece com aquela pessoa idosa. Porque as coisas que estão fora da ILPI são complementariedade do que vai sendo feito dentro dessa própria instituição. E aí, seguindo aos passos do que traz a RDC, ele vai dizer que deve proporcionar o exercício dos direitos humanos de seus residentes, como civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. E parece que, não é o caso aqui de Caruaru, que a gente acompanha, mas tem outras instituições que eu tive a oportunidade de visitar, e parece que tudo isso daí, ele fica esquecido, é refutado, porque se o idoso está numa instituição, então o idoso perde disponibilidade. Parece que o idoso ele perde aquilo que ele mais gosta. Então, muitas vezes, não há proporcionado a essa pessoa movimentação de entretenimento. E a gente se pergunta como é que eu, enquanto instituição, consigo não avançar nessa questão do entretenimento e outras ações necessárias para essa pessoa idosa. E aí, dentro do que traz a RDC, ele traz algumas premissas que são importantes a gente sinalizar para vocês, porque é algo do dia a dia. Né? Quem é gestor de EPI que está aqui presente sabe o que eu estou trazendo, e quanto isso é forte, quanto não existe disponível para essa pessoa idosa. Então, no primeiro ponto, que eu destaquei aqui, é o respeito à liberdade de crédito. Isso é outra questão importante que a gente precisa dialogar, porque as pessoas ela têm sua particularidade. Quando uma pessoa sai de uma família e vai para uma EPI, ela não deixa de ter seus créditos, ela não deixa de ter os seus desejos. A liberdade de se movimentar, a liberdade de poder ir e poder voltar sem a restrição. E é por isso que o plano de atenção à saúde ela é importante. Inclusive, teve uma instituição na qual a gente visitou, e eu pedi o formulário, como é que estava o prontuário dessa pessoa, e pasmem, a gente só tinha um quadrinal com o nome, data de nascimento e o telefone da família. E eu perguntei quanto tempo essa pessoa está aqui? 1 ano. Então, em 1 ano, essa pessoa não conseguiu fazer nada, o PDS, o projeto singular para essa pessoa, entendendo sua particularidade, sua singularidade. Então, isso a gente precisa notar, porque ainda acontece. Preservar a identidade e a privacidade. Gente, isso é muito sério, porque a privacidade de uma pessoa idosa, dentro de uma instituição, ela está ao tempo todo sendo julgada quando, por exemplo, eu não respeito quando ela estava dormindo, e eu abro a porta, contudo, e se ela estiver num momento que é dela. Né? E aí eu já fiz algumas visitas, e é interessante quando a gente fala para algumas pessoas idosas, elas aqui é o meu quarto, tem minha chave. Porque ela sente-se autônoma naquele processo de construção. Promover integração dos idosos. A gente está no espaço coletivo. E no espaço coletivo a gente vai ter sim problemas. Né? Problema de convivência, é um que não vai gostar do outro. A gente sabe que tem pessoas idosas que são muito tranquilas de conviver. A gente também tem pessoas idosas muito difíceis de convivência. E aí, nesse grau, a gente consegue estar dialogando e fortalecendo esse convívio. Com muito afeto, com muito cuidado, para que cada pessoa ela consiga sentir-se participando desse processo. Promover uma ambiência acolhedora. E aí, o que seria uma ambiência acolhedora? Dependendo do grau de ciência e compreensão que você, enquanto gestor, que você, enquanto profissional, sabe do que é um lugar acolhedor, a gente vai ver diversos parâmetros. E é por isso que existe a fiscalização, é por isso que existe a orientação, para a gente designar melhores condições de convivência e de um ambiente acolhedor para qualquer pessoa idosa. Promover a convivência mista entre os diversos residentes daquela casa. Isso é um fator também importante,
quando a gente percebe esse diálogo entre os homens e as mulheres que chegam nessas instituições, promover condições de lazer para os idosos. Isso é uma pauta que eu também reforço bastante, inclusive na último movimento que nós fizemos em Janeiro, na UNB, eu trouxe alguns exemplos de casos que eu já visitei, de trabalhos que são realizados, e sempre que eu posso, eu coloco um grupo que a gente tem nas EPIs com a saúde, da importância desses momentos recreativos, de diversão, de promoção da saúde mental, né? Porque a gente sabe que ficar em uma instituição, por mais que ela seja uma instituição maravilhosa, como eles falam, né? Aqui é maravilhoso, mas nada vai substituir a nossa casa, né? E aí a gente precisa minimamente dar a possibilidade dele sentir esse lugar de atividades físicas, de atividades dinâmicas, de musicoterapia, né? Muitas vezes, eu falo com muitos idosos, porque a minha parte eu visito muitas pessoas idosas, e aí a maioria não liga mais o som em casa, a maioria não liga TV em casa, fica no isolamento social, não dialoga com ninguém, às vezes tem os vizinhos, não sabe quem é os vizinhos nunca sabem que a pessoa está lá. Então são coisas que a gente precisa potencializar, e é justamente isso que eu discuto muito na reunião com as equipes EMUT, da importância dessas equipes nas unidades básicas de saúde, para o estímulo que essas pessoas idosas participem dos grupos. Então hoje a gente tem a grata surpresa de ter muitas pessoas idosas participando das atividades nas unidades básicas de saúde. A gente tem um grupo de pessoas idosas lá no São João da Escócia, com mais de 70 pessoas idosas. Com a minha são mais expostas do que eu. Ele que chegou a dizer, meu Deus, eu estou incrível, porque eu estou aqui querendo já ficar sentado o tempo todo e eles estão lá se movimentando. Tem Marcos, também tem um projeto de dança com as pessoas idosas lá no CNTH, que é também fantástico, porque eu sempre oriento que quando há a possibilidade de procurar esse grupo, também é muito bom. Prevenir e coibir qualquer tipo de violência e discriminação. Aí eu vou agora chamar a atenção para as gestoras e gestores que estão aqui. Por mais que a gente confie na nossa equipe, a gente precisa ficar muito atento a tudo que acontece dentro das nossas casas. Por que eu vou falar isso? Recentemente, a gente visitava as unidades, algumas instituições, e o que mais a gente escutou foi violência por parte da equipe para com os idosos. Quando eu escuto isso de uma pessoa, no espaço no qual eu estou, eu sinto que a gente está falhando. A gente não está fazendo o que precisa fazer. Mas a gente passou por momentos muito difíceis, né? A gente precisou fechar uma ILTI por negligência de cuidar dessa pessoa. E aí é nesse processo de fechamento que a gente não quer que aconteça, que a gente precisa estar muito atento ao que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Isso não é só na ILTI, não. A gente também tem casos de negligência em outros espaços, de limitar o sujeito àquilo que ele tem potencialidade. Isso também é uma forma de violência contra a pessoa idosa. E aí eu tenho diversas violências, né, que eu sempre trago. E a gente recebe muita denúncia. E essas denúncias que chegam na Secretaria de Saúde, a gente tenta ao máximo fazer com que a gente consiga atender a essa demanda. Então são pessoas idosas que perderam suas casas porque eu removei a casa enganando a pessoa. São pessoas idosas que estão agredidas porque o filho, né, o irmão, é usuário de drogas e na crise dessa abstinência foi aquele dinheiro e a pessoa não deu porque não tinha e bateu. Ou são pessoas que estão em cárcere privado porque a família protege de toda e qualquer instituição que chegue para fazer visita. Como o caso que eu presenciei lá no Soldado, uma idosa amarrada no sofá. E a gente precisa pensar que essas situações elas acontecem no tempo inteiro. A gente precisa pensar que essa situação ela não está isenta porque não passa na TV, porque não passa na rádio, porque não chegou no CRES, porque não chegou na saúde. Ela está acontecendo. E a gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente tem ciência.
E é isso que muitas vezes, quando chega uma denúncia, por exemplo, desse incêndio, né, a gente tem todo cuidado para saber de que forma a gente vai cuidar, de que forma a gente vai chegar junto dessa pessoa idosa que sofre violência. Tem um fato histórico que eu participei dessa intervenção, inclusive, em que a gente tirou 2 idosos que viviam dentro de uma cisterna colocada dentro do vidro, lá no Morro Centenário. E aí, nesse tempo, estavam no CAPES, e eu lembro que quando a gente chegou lá, eles estavam dentro da cisterna, a gente abriu, estava lá o chão, comida. A gente perguntou: quem colocou vocês ali? Eles disseram: não é faço nada com meus filhos, não. Então, é essa fala que a gente precisa ter muito cuidado, porque o idoso ele sempre vai olhar para esse filho, para essa filha, que muitas vezes é o agressor, é a pessoa que está cometendo a violência contra essa pessoa idosa, para não fazer nada com ela, porque o bichinho é filho, minha filha. E aí a gente precisa estar intervindo sempre que possível. A ILPI precisa ter uma referência técnica. Ela não especifica que tem que ser um profissional de uma área específica. Ele só diz que precisa ter nível superior e que seja uma referência técnica para o cuidado de todos os idosos. Logicamente que a gente não vai pensar de forma muito aleatória em fazer uma contratação de um profissional que não entenda sobre o que ela precisa compreender esse processo. Ela precisa ter sensibilidade para com esse público, porque senão a gente vai estar cometendo mais uma violência. E a violência, ela acontece. E aí, a gente, dando prosseguimento ao que ele traz, ele também, a IBC, ela fortalece essa ideia e ela traz uma discussão possível da terceirização desses 3 serviços: da alimentação, da limpeza e da lavanderia. Então, o que é que traz de uma lavanderia? O que é a roupa? É um item. O que é roupa? Roupa também é identidade. A roupa também, ela traz de uma pessoa. Tanto é que se você se veste de uma forma que as pessoas lhe conhecem, e você muda o seu parâmetro de roupa, a pessoa diz: olha, está diferente. Porque é a sua identidade, é a sua roupa. Então, a gente já teve a oportunidade, enquanto conselho, de chegar numa ILPI e encontrar todas as roupas, todas as pessoas idosas, numa viela de corredor, no chão, para lavar. E aí eu perguntei: mas como é que você consegue definir quem é essa roupa? Não, a gente não faz isso aqui. A gente junta isso daqui, coloca num lugar, num espaço, e cada um vai pegando a roupa que dá. Como assim? Né? Então, isso é uma coisa que é tão séria, mas que aconteceu e acontece. Né? A gente fala de África do aluno, a gente está falando de situações que ocorrem pelo mundo afora. A questão da alimentação, né, que é muito importante, né, eu tenho a oportunidade de conversar com mais nutricionistas da atenção básica, e a gente estava trabalhando no momento para ir na ILPI e Bebemude, mas teve um processo de contingenciamento, a gente precisou dar uma suspendida, mas a gente está com esse projeto aqui avançado, para a gente poder também contribuir nessa questão da alimentação. Porque, por exemplo, eu não gosto de frutas e verduras. E aí, quando você é hospitalizado, você tem que comer o que tem lá, não tem o que fazer nada. Mas eu estou na minha casa, eu consigo dizer assim: não, eu não vou hoje comer batata, mas eu vou comer inhame, eu gosto de inhame. Então, esse tipo de situação eu preciso proporcionar à pessoa que está lá na residência. Porque ele mora lá. Ah, mas existe a questão nutricional. Perfeito. Então, vamos ver com a nutricionista o que é possível substituir, já que ele não gosta de cebola, por exemplo. Eu preciso substituir outra coisa. E ele consiga dar tempo. Então, a alimentação também é muito necessária. E, por fim, não menos importante, é a questão da limpeza. E, gente, a instituição, por mais que ela tenha um número de idosos alto ou baixo, ou um número de profissionais alto ou baixo, a limpeza ela tem que estar impecável. Porque é um número de pessoas adoecidas por falta de limpeza. Em outros lugares, eu não falo de EPI não, eu falo de vários lugares, que a gente chega e se depara. Para vocês terem uma ideia, eu fui em uma instituição
em que a gente estava cuidando de uma pessoa que foi baleada, estava com uma fratura exposta, né, do nível inferior. E aí, quando a gente chegou para fazer a avaliação, ela estava toda defecada, toda defecada. Na região da escada estava aberta. Então imagine como essa pessoa ela vai ter o seu ferimento sarado se ela está o tempo todo sendo infectada. Ela não vai. Então a gente precisa ter uma pontuação muito mais severa numa situação como essa. E a Usa da Vigilância sabe muito mais do que eu quando se trata de pensar e cuidar dessa higienização desse espaço. Chegamos a um ponto importante também, que é sobre os recursos humanos, que aí eu estou tratando, como a própria RDC trata, que é o mínimo, tá bem? É o mínimo. Se lá está dizendo que é um cuidador para 20 idosos, num grau de dependência 1, se eu puder colocar 2, eu coloco 2. Não, a tendência diz que é 1. Não consegui falar. Mas a gente está falando de humanização do trabalho, humanização do cuidado, humanização do trato com essa pessoa idosa que está inserida nesse processo. Então, ele traz aqui que no grau de dependência 1 é um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com cada horário de 8 horas por dia. No grau de dependência 2, um cuidador para cada 10 idosos, ou fração por turno. No grau de dependência 3, um cuidador para cada 6 pessoas idosas. E aí eu reforço, a gente trata aqui de humanização no atendimento, porque fala desse serviço, fala dessa instituição. E aí é interessante, porque eu estava em um espaço essa semana, e ela disse assim: olha, você é o responsável da saúde dos idosos de Caruaru. Ela disse: que responsabilidades? É por esse caminho aí, né? Contribuo. Ela disse: nós fomos numa casa de idosos essa semana. Assim foi, que coisa boa. Ela me falou que foi importante nesse momento para os idosos, porque sentiu que eles precisavam mesmo dessa ação lá, e que eles vão continuar, e que vai ser ampliado, e o quanto isso traz também de reforço para as atividades da casa. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente estar afinado, tá? Tanto os gestores, quanto colaboradores, quanto o conselho, é que estagiário, ele não é profissional da casa. Que estagiário e voluntário, ele não substitui o profissional. Então eu não posso, eu preciso ter 3 cuidadores idosos. Eu vou colocar um cuidador, vou colocar 2 estagiários. Mas a responsabilidade é da referência técnica e da gestão desse equipamento. Então por isso que é muito importante a gente reforçar de que é válido e é super válido a gente ter estagiário, a gente ter projeto de extensão, a gente ter outros projetos que possam colaborar com as atividades da casa. Eu só não posso dizer que essa pessoa é meu profissional quando ele é o estagiário, quando ele é o voluntário. Isso a gente precisa estar muito forte sobre essa questão, porque isso pode trazer, inclusive, responsabilidades outras judiciais contra você, contra a instituição, que a gente não tem isso. Né? A instituição deve realizar a atividade de educação permanente para com seus profissionais, com o objetivo de aprimorar tecnicamente os recursos humanos envolvidos na prestação de serviço. Geralmente, quando as pessoas contratam, né, algumas pessoas para cuidar, uma pessoa idosa que está internada no hospital, por exemplo, dificilmente vai um profissional capacitado. Na maioria das vezes, nos hospitais, vai o vizinho que não tem o que fazer em casa, eu vou lá cuidar do seu idoso. Vai uma pessoa que conhece uma pessoa, um amigo de um outro que vai lá cuidar, que não sabe quem é. Então, a gente tem um responsável nos hospitais, eu tenho feito essa sensibilização, para que esses familiares contratem pessoas que minimamente saibam ou tenham experiência e que tenham uma afeição e um olhar sensível para o cuidado com essa pessoa idosa, para a gente também não ser mais um violentador dessa pessoa que já sofreu violência da vida. Então a gente precisa estar sempre muito atento com relação a isso. E aí, para isso não acontecer, para essa violência não estar escancarada no ponto de cuidado para com essa pessoa, eu trouxe aqui a violência, a visível
visita e a fiscalização não violenta. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a pessoa, o gestor, o AEPI, ela pode ver a fiscalização do conselho, a fiscalização do MP, a fiscalização da prefeitura como algo que é para julgar, para colocar você no lugar que está fazendo errado. Então, não enxergar a ILPI como oposição, porque a ILPI está ali para cuidar. Da mesma forma, é a equipe que chega na ILPI. Ela não está lá para dizer que você tem que fechar, ou que você não presta para aquele serviço, porque esse serviço não é adequado para o atendimento. A fiscalização ela está ali para auxiliar. E isso é algo que a gente no conselho, a gente tem fortalecido muito isso, de que quando a gente vai para uma ILPI, a gente não vai ali para fazer o julgamento de forma negativa, pejorativa, desse cuidado. Mas a gente vai ali para orientar da melhor forma que a gente consegue fazer. Não deixando de lado a responsabilidade de cada serviço. Tá? Observar cuidadosamente sobre o que tem sido feito de intervenção positiva na vida dos residentes. Por quê? Quando uma fiscalização chega, geralmente eu faço a pergunta, o que é que tem sido feito de atividade no dia a dia? O que é que a gente tem colocado aqui? Não, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo, a gente faz aquilo. E a gente faz visita, mas nunca chega no dia, no momento que esteja acontecendo uma atividade naquela pessoa. E aí eu questiono o conselho. Será que de fato lá acontece atividades? Porque a gente já faz várias visitas, em vários horários, e a gente nunca encontra atividades sendo ocorridas. Então, a gente precisa realizar atividades. A gente precisa pensar que a atividade também precisa ser de forma individualizada, porque, como eu reforço muito na atenção básica, se um profissional de educação física vai realizar um grupo de atividade física, ele precisa também pensar no perfil populacional desse grupo. Porque se eu fazer uma atividade em que uma pessoa com 30 anos consegue realizar, e uma pessoa idosa que também está nesse grupo, e ela não vai conseguir realizar da mesma forma. Então eu preciso pensar de forma singular o que eu vou fazer para aquela pessoa. E é justamente isso que a gente tem feito, discutido e trazendo como referência para que esse cuidado também chegue nessas atividades. A responsabilidade é de todos no que tange a viabilização do cuidado integral. A gente tem feito, eu tenho dialogado muito com as EPIs da questão de saúde, principalmente quando chega vacina nova, quando chega uma situação nova. A primeira instituição e o primeiro espaço que a gente pensa são as EPIs. Tanto é que quando chega vacina nova no PNI do município, ele já liga para mim, só chegou vacina nova, fala lá com os teus idosos. Aí eu já boto no grupo, pessoal, chegou vacina nova, vamos marcar. Muitas vezes está no lagar dos pobres, já pega na secretaria, já faz a administração. E a gente tenta ter esse controle para não deixar nenhuma pessoa idosa sem a vacina. Porque muitas vezes o Estado disponibiliza para o município, mas não chega a tempo. E aí chega 100 mil doses e o chancezinho acaba e a gente prioriza os idosos. A gente prioriza as comunidades que não bolas, que são 13 em Caruaru. A gente prioriza as pessoas em situação de rua, mas tem as ações para realizar, para que o demais consiga ser disponibilizado. Porque são pessoas que estão em vulnerabilidade muito alta diante de outros serviços. E é por isso que a gente sempre promove essa atenção. Promover a participação da família na vida desses idosos. Seja um almoço, seja um momento de atividade, seja um grupo, que é tão importante, um grupo de saúde mental, um grupo de família, para potencializar essa convivência. A gente precisa fortalecer essa convivência, até para que a gente consiga dar conta e a gente trazer de forma muito positiva e muito presente na vida de cada pessoa que é atendida pela ILPI. Quero agradecer a atenção de vocês e a paciência. Estarei aqui também até a finalização do processo. Qualquer dúvida, qualquer orientação, a gente vai discutindo e a gente finalizar o processo do nosso evento. Obrigado a todos e passar a palavra. Meu nome é Anilza, eu sou arquiteta.
também que trabalha com o público municipal na URU, né, em relação à regulamentação dos projetos, né, que envolvem a educação. Vamos falar um pouco sobre a estrutura. Eu presto serviço hoje nas escolas, está passando pelo processo de adequação, e explicar um pouco das regras e das dificuldades que vai enfrentar, porque o que acontece muito hoje em dia, só para uma casa e quer tentar adaptar a casa para um híbrido. Aí eu vou acontecer esse processo. Só um dado importante, 70% das cidades brasileiras não tem instituição para idosos. Mas a necessidade de cuidado que a gente tem que ter para voltar desse tipo. Começando pelo acesso. A gente chega numa casa para idosos, a primeira coisa que a gente tem que bater, degrau da recepção, na entrada. Escada, se tiver escada, pode ter escada, vai ter que também ter o auxílio de uma rampa. E aí vem as regras. Pelo menos um livro lá, tem que ter corpo, tem que ter piso chato. Sinalização também. Por exemplo, sala, banheiro, tudo sempre com psicologia, porque criança tem um gosto de deficiência visual, então ele pela cor vai saber que ali é a formação que ele faz comigo. Tem os não de leitura, então vai saber pela simbologia. Então tudo isso vai facilitar o dia a dia do idoso na casa. Outro exemplo também, que são os mais críticos, para poder mexer numa casa, só já está ouvindo como está aí. Seriam banheiros. Tudo tem que ser pensado para receber o idoso. Essa imagem no meio está clara, mas a recepção, balcão, tudo tem que ter uma altura, tem que ter a profundidade. Por cadeira de chegar e a tem que entrar. Mesa, parte de banheiro. A gente pega um banheiro numa casa, que não é com ar, por exemplo. A gente tem que ter pelo menos 1,50 por cadeira, poder dar um giro dentro do banheiro. Aqui, a gente pode observar que o vaso não é centralizado, ele é colocado, porque aqui é uma área de transferência. Então, o idoso entra, a porta que abre para fora, o idoso entra, faz o giro, vem para a área de transferência para dentro do vaso. Ele todo dotado de barra, acessibilidade. Sem box. Sem box, cadeira de banho. Observe os exemplos que a gente está colocando lá. Pela norma, todos os dormitórios têm que ser dotados de banheiro. O banheiro todo acessível. E tem a metragem por quarto. Se for quarto individual, tem que ter 7 metros quadrados por meio para o individual. Se for coletivo, pode ser até no máximo 4 pessoas só. E 5 metros quadrados por meio por pessoa. Então, se qualquer quarto, daria 2 metros quadrados. Se for quarto individual, tem que ter pelo menos 7 metros quadrados no meio. E se for coletivo, só pode ter 4 e 5 metros e meio por pessoa. Então, se fosse 4 pessoas. Em relação também a vício, né? Ele deu um princípio da minha audição. Pronto, agora alguns detalhes que a gente está fazendo lá. Por exemplo, o fogo. Esse fogo é de isopor, que não propaga fogo. Ele é leve, também serve para a questão térmica. Todas as paredes são bem vestidas de porcelanato, a gente pode eletrifar para sair com essa cerâmica, porque vai facilitar na higienização, é muito importante. O piso é piso de hospitalar, que ele tem um reforço, ele tem uma camada de proteção a mais para facilitar a limpeza. A organização das frentes, que é o valor. A distância tem que ter pelo menos 80 centímetros de uma para a outra. E a gente coloca esse formato, porque no meio dá para entrar um cadeirante e fazer um giro também. Falaste que o forro, o teto é isopor? Isso, leva um pouco a massa. Qual a justificativa que vai ser isopor?
Ele é porque a parte técnica, ele ajuda, ele é mais leve e ele não propaga fogo. Não o quê? Propaga fogo, o incêndio, ele vai só se destruir, entendeu? Vai. Porque ele tem que dar outro petróleo, ele tem uma água. Mas ele vai propagar o fogo, entendeu? E cai uma. Bem mais leve. Por exemplo, lá com a reforma, a gente fez um novo. Parte hidráulica, enganação, elétrica. A gente tem uma peça do fogo, tem acesso, passa a ligação. Sei? Do mel, né? Esse caso não é assim. Mas assim, para manutenção é maravilhoso porque a gente consegue tirar o fogo, passa a fiação, passa o cabo, coloca de volta, está tranquilo, é bem mais leve do gesso. O gesso só tem um problema se for PVC também. Para você ter manutenção, tem que tirar tudo, então é bem mais fácil de trabalhar. O ambiente também tem que trazer conforto, né? Conforto. Para que um residente sinta-se à vontade. Então, o quarto tem que ter claridade, né? Para que a também dar ambiente. As janelas elas têm altura, guarda-corpo de inverno, mais ou menos. E também a parte de instalação hidráulica. Tem que ser de forma que os alunos não precisam abaixar para poder dar mobilidade reduzida. As portas, largura de 1,10, né? E a casa dos povos lá que fazem mais. Eles têm um marceneiro para dentro dessas portas, porque são difíceis, né, de vocês encontrarem. E todas as portas lá estão sendo substituídas por 1,10 m. Né? Sim, os armários, né, que são os guarda-roupas dos residentes. O espaço que eu também explicou, que esse espaço eu considero um giro com raio de 1,5 m. Feito o Edson falou também, a uniformidade é muito importante. Cada que seu armário ele é reduzido, mas ela está numa superfície. Você tem fotografia, bolso, presente, barriga. E também lá tem outra área que é a rouparia. Que aí tem separado por mão, cada morador fica restrito. O morador vai entrar fazer bagunça, se pega uma roupa errada, é só que tem acesso a pessoa da equipe de trabalho. Lá, nós estamos fazendo do zero, vai ter a parte da farmácia, vai ter um quadro, e na parte de tomadas, todo esse 1 metro de altura, lá vai ter um acesso, vai acender, vai tocar uma cigarrazinha, vai acender uma escola do quarto e vai acender lá na farmácia, porque aí o técnico, aconteceu um acidente de madrugada, coisa do tipo, ele já vai corredor, ele chegar no corredor, ele vai ver qual a luz está acesa, então ele vai avisar lá no quadro qual é o quarto, para facilitar o dia a dia, não é isso. Todos os quartos também, o nosso banheiro, Isso é obrigatório. Questão de circulação também. Todos os corredores estão livres. E se for corredor, o envio é necessário para o irmão duplo, só de tomada. Se for corredor acima de um 50 ou acima, tem que ter um grupo de exato. Aí pronto, a gente também coloca a janela no corredor, porque durante a madrugada fica o pessoal que sai da casa e olha, só estão tranquilos, se tem alguma corrente, se tem alguma situação. E a importância que você falou das atividades, né? Por exemplo, tem a parte do salão de estar. Tudo vai descer, vai ter a metragem. Por exemplo, sala de atividade, para 15 pessoas, vai ter uma reunião de 1 metro quadrado. Sala de convivência mínima, 1 metro por pessoa. Então, tudo vai ter uma regrazinha para poder ficar confortável. Aí é obrigatório ter sala de apoio individual, sala coletiva, espaço ecumênico, sala de reunião, sala administrativa, o refeitório, que é a área do refeitório, parte de meio de imobiliário do refeitório, tem que ter essa parte do acesso, para poder entrar. Cozinha, dispensa, lavanderia também, que é um equipamento importante para o pessoal. Lá não toda essa parte da reforma, mas quando faz essa parte da reforma, lá vai ter o setor hospitalar. Entra o carrinho com roupa suja,
tem a parte suja da lavanderia, que ela vai ser movida, lavou, vai para a parte limpa, para depois vai para os carrinhos e volta para a roupa limpa. Tem todo o processo para você montar também lavanderia, cozinha, tudo vai ter regra. Também tem que ter guarda-roupa coletivo, local para a limpeza, almoxarifado, abrigo de lixeiro externo e área de atividade coletiva também externa. Lá a gente tem a parte de dança, todos os dias pela manhã, tem a parte do colégio de escola da prefeitura lá também com as atividades. E pessoal, tem que estar sempre trabalhando isso tudo, sempre estar na atividade, terapia ocupacional, faz muito isso. E aqui é a Casa dos Povos, né, que a gente colocou como referência, porque a Casa dos Povos está sempre bem estudada. Eu acho que para quem quer montar um EPI é pouco conhecido a Casa dos Povos. E está crescendo, né? Ela ainda ela não está pronta, ela está crescendo. E quem já tem suas casas prontas tem que ver como é que faz a reforma, porque a escolha tem que ser uma escolha sem degraus. A casa plana, porque é melhor para o idoso, né? Principalmente o acesso. E a gente vê muitas casas que a gente vamos visitar, porque tem degraus na casa, e isso é muito ruim para a pessoa que tem uma mobilidade reduzida. Entendeu? Falando essa questão legal, o idoso vai atrapalhar. A gente é considerado a norma até 2 centímetros, já é considerado patente. A gente pode achar, mas isso é pouco. Mas tem idoso que é do contador, então esse período dele só arrasta. Se ele vê o mínimo, já é um acidente que pode acontecer. Então tudo é pensado: material, revestimento, iluminação, tomada, massa de porta. Lá a gente comprou todos, o final dela é curvado, para acidente das lugares, das rochas. Então tudo é pensado, tem que ser planejado, questão de banheiro, barra da acessibilidade que tem que ter. Todo o apartamento de barra tem banheiro, sai caro, mas tem todo o quarto tem banheiro, que é a parte mais cara para se fazer. Então, quando pega uma casa assim para reformar, para se adequar, fica bem complicado. Uma casa pequena, tudo complicado. Ventilação, área, é um espaço que é muito contemplativo. E o idoso precisa. Muita ventilação, iluminação, tem que ter um conforto ambiental. E se tiver para fazer algum projeto, tem que fazer um fluxograma onde a parte dos quartos fica no melhor lugar, né? As partes que precisam de sol, como a cozinha, a lavanderia, que fica numa região bem que receba esse sol. Não vamos pegar uma casa e todos os quartos da casa seja ao lado do sol. E isso não é bom. Nem para a gente, imagine para uma pessoa de idade. Essa informação que a gente vai dar para vocês é só um breve comentário de como seria uma casa de EPI. E qualquer coisa, a gente tem que tomar informações. Que maravilha, né? Eu acredito que hoje nós devemos sair daqui totalmente diferente como chegamos. E aí, isso que eu pude presenciar aqui hoje, nós trouxemos uma formação para ser implementada nas IEPs, né? Para ser o foco de fiscalização quando nós, conselheiros, quando você que trabalha no EPI, quando você que é constelação em outras áreas,
poder chegar no ILPI e ter o seu olhar técnico observando os detalhes. Mas eu vou lembrar o seguinte, que essa RBC já deve começar, sabe aonde, gente? Na nossa casa. Como queremos ter nossa casa para nós na manhã? Como queremos ter nosso consultório para quem está chegando? Como queremos nossa escola para quem está chegando? Os pais, os avós, os avós. Nossa instituição, nossa associação, nosso equipamento. Eles estão por bem sempre os idosos. Então, eu veio hoje para cá, não só para esse olhar que a instituição de longa permanência para idosos, ela é geral. Essa reflexão precisa ser feita em urgência. A demanda para quem trabalha com pessoas idosas são grandes. Os compromissos e responsabilidades são poucos, mas tão poucos também por falta de conhecimento. E esse é o papel do conselho. O conselho é apenas um órgão fiscalizador, orientador, parceiro, termômetro. Por que termômetro? Ele vai na frente do perigo, vai encontrando os obstáculos, informando aos gestores, informando aos profissionais que ali tem um obstáculo, ele pode cair. Então, alerta, sinalizinha, para que todos possamos procurar o melhor desempenho para que nossos idosos possam viver e viver bem com qualidade de vida. Então, eu fico muito feliz por nós podemos chegar num patamar como esse, final de ano, véspera de um seminário. Estamos aí procurando também dar formação para aqueles que são guardião da nossa segurança pública e, no entanto, muitas vezes eles não sabem o que fazer com uma situação delicada que nós analisamos. E sinaliza o perigo, acontece o problema, a violação foi constatada, o meliante foi preso e voltou para casa no chumbo perigoso. Isso é uma preocupação grande. Então, nós, enquanto Conselho da esse ano, nós trabalhamos a educação, saúde e assistência, que está aí trabalhando maravilhosamente. A educação trabalha, sendo um ciclo, sendo a menina dos olhos do Estado. O primeiro projeto a nível talvez nacional está acontecendo. Estamos com a saúde formando mais de 500, talvez 600, não é isso, Edson? Cuidadores do Ministério, 400 já formados, e estamos terminando agora, de cuidadores de idosos. É isso que falamos aqui agora. De contrate alguém que possa ter o conhecimento de comunitar com o idoso. Que muitas vezes até a posição de tirar de uma para outra, de você trocar uma fralda, se você não tem técnica para isso, você pode machucar o seu idoso. Talvez esse conceito também, junto com a saúde, eu fazendo isso. Nós temos formado, pronto, lá no centro integrado, que infelizmente é que eu deixo no repúblico, é o meu repúblico. Que nós temos conseguido, junto ao Ministério Público, do Itapuã, efetivar o PVI, decreto foi oficializado, foi assinado pelo Executivo para ser formado o PVI, que é o protocolo de violência contra a pessoa idosa. Está lá defasado. Tem 3 pessoas trabalhando, com a equipe de 7 e 3, e não tem um aqui hoje nessa formação. Mas temos também 2 núcleos trabalhando exclusivamente com a pessoa idosa, nos créditos agora. Estão aqui presentes. Parabéns, Deus abençoe vocês. Quem é bom, que a cada instante chega demanda. A cada instante chega alguém, e muitas vezes, chega uma pessoa no conselho, às vezes um poderoso, em desespero, querendo reclamar de alguém por alguma coisa. Em muitos casos, eu não estou querendo reclamar, estão querendo. A gente sente na pele a cada dia que se passa. Eu tenho uma falha, que é uma pingacha de falha, que eu também achei, quando eu disse falhar.
que era se colocar à disposição da pessoa idosa toda hora. Ela fazia isso. Era muitas vezes quando cresce, quando alguém, em casa, alguém dizia: não encontrei a casa do idoso. Ela botava o pé na estrada e ia identificar locais e dizer: olha, então quando eu encontrei, vamos lá. Com tudo isso que hoje aqui está existindo, minha gente, tudo isso não aconteceria se não fosse quando eu disse: meu Deus. Meu Deus, por exemplo, ela começou tudo isso. E hoje nós temos a missão de dar sequência. É realmente uma missão. Não é tarefa, não é fardo, não é dificuldade, é uma missão que nós abraçamos e dar sequência a isso. Hoje eu estou aqui. Estamos aqui. Nós somos passagem. Precisamos deixar a semeadura feita. Imagine vocês o plano de semeadura nessa terra fértil. Nós somos agricultores, pescadores que surgem, pessoas humanas que tanto fizeram nossa nação ainda fazem. O agricultor, quem trabalhou na roça sabe, que nós plantamos 3 carocinhos de feijão, 3 carocinhos de milho. Você planta com carinho e com amor. Cada carocinho daquele vai lhe dar quantos caroços? O pé de milho, se eu dou 3 carocinhos, vai ter um pé de milho, uns 5 ou 6 espigas, em quantos caroços ali? Assim é a nossa missão hoje na terra. Quando eu planto com amor, eu cuido com amor e com fartura. Quando eu planto com desprezo de alguém, eu vou ter meu desprezo com fartura, que é bem forte, que é pesado. Então precisamos abrir o coração nosso. Para fazer o mal, nós precisamos acreditar, planejar, ver o alvo e até afetar e atingir o alvo. Para fazer o bem, não tem esse trabalho todinho. Você basta abrir o coração e deixar que ele vá acontecendo e a coisa vai se envolvendo. Então faça o bem sempre, independente de que ele fizer o mal. A palavra diz que quando te bater uma face, oferece a outra. Não é burro, é dar flores a quem faz. É assim que nós seguimos nessa missão de conselheiros. Deus, na sua humildade extraordinária, ele para penetrar em cada um de nós, para ajudar. Você está sofrendo, clamando por ele, mas você não abrir seu coração para ele, não faz nada. Ainda pede permissão. Você deixa ajudar, você permite que ele possa te ajudar. Se você permite, ele entra, a tua ajuda e te transforma. Se você não permite, está tudo dele querer te ajudar se você deixar. Então, gente, essa tarefa de hoje é mais uma missão nossa. Nós temos mais. Nós precisamos ser mais para servir. É nessa visão que nós somos conselheiros. Então, eu tenho a felicidade, junto com Damares, de termos conselheiros comprometidos com a causa. Se não são vocês conselheiros, nada disso estava acontecendo. Porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Eu tenho uma colocação que eu faço sempre, e digo sempre: até para que eu seja egoísta, eu tenho que dar alguém. Então sozinho eu não faço nada, né, minha gente? Estamos hoje com essa missão aqui, dia 26, pelo amor de Deus, não deixe só. Nos ajude. Lá na Vila Fanfica, auditório da SEDUC, vamos estar lá no seminário, tentando sensibilizar segurança pública do município e do estado, para que possam ver diferente daqui por diante a situação dos nossos idosos. Hoje nós temos alguns procedimentos. Quando chega criança, a delegacia tem procedimento para dar o segmento. Se chega mulher, tem os procedimentos. Se chega idoso, não tem. O que acontece? Precisamos de atendimento. Então, alguma coisa ser feita.
pelo menos Bob Caruaru, que é um procedimento dessa forma, ou no mínimo também uma delegacia de pessoa idosa. Pode não ser exclusiva de Caruaru, mas vai ser implantada aqui a nível de região, uma delegacia regional que cuida da pessoa idosa. E para isso depende de cada um de nós que estamos aqui. Não depende dos outros conselheiros. Nós fazemos a nossa parte e vocês engrossam esse caldo, tá, minha gente? E nós queremos agradecer aqui hoje aos alunos, não temos que nos esquecer, da disciplina coletiva da acesso. Toda primeira vez que cada mês, aí eu aberto para ouvintes. E eu fico muito feliz com os chicos que chegam lá de estagiários. Porque isso, gente, isso é a certeza da missão da vida. Não é que a gente é mais velho, mais experiente, quer morrer logo na terra, mas tenha certeza que o que estamos plantando está frutificando. A mensagem levada para essas pessoas, estagiários, alunos, esses grupos, professores, educadores, que vai sameando, levando, produzindo essa vida de meu Deus, eu tenho certeza que vou sofrer muito menos do que alguém que já sofreu. Essa é a tarefa. Essa é a missão. E eu vou parar por aqui. Eu digo sempre que eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Preciso falar menos e escutar mais. Pois será para ouvir mais algumas pessoas. Gratidão é a palavra que eu vejo para cada um de vocês. Marcos Mercury e tua palavra. Marcos Mercury é mamãe dos grupos de idosos. E nós estamos agora no dia 11 de dezembro em Recife receber uma homenagem. Não é uma homenagem de Roberto, não, gente. É uma homenagem a vocês. E só contempla algum lugar do pódio quando alguém nos ajuda. Então, naquele pódio que eu vou estar no dia 11, vocês estão comigo. E Marcos está levando os grupos que ele tomou conta aqui para agora. Estamos levando a apresentação da turma EJA para lá também. Então, Marcos, eu posso ter a palavra. E minha querida Beth é de um dos núcleos de prática no CRES, de pessoa idosa, é gestora. E tem um trabalho belíssimo, prática restaurativa, e que é algo que tem levado também para a nossa renovação, essa prática restaurativa. Que a gente possamos hoje terminar o nosso trabalho com a prática dessa prática restaurativa que vai mostrar para a gente, meus irmãos. Que Deus abençoe ricamente. Um cheiro do coração de cada um de vocês. A fala deles, falando mesmo dos idosos, do grupo de idosos. Né? Chegou na minha vida em 2015, eu trabalhava no Hermógenes, no Colégio do Município lá do Vassoural. E o Marlene, diretora, vamos formar aqui um grupo de mulheres e mães dos alunos. E daí lotamos a quadra. E eu saí do Hermógenes no ano passado, acho que no ano passado foi esse ano, depois, com esse grupo, depois de 10 anos. Ela me acompanhou um pouco dessa minha trajetória, daí os idosos, o grupo de idosos chegou na minha vida genuinamente. Eu chegando, eu fugia, aí depois a prefeitura dá essa aula, coloca nesse grupo, eu digo, meu Deus, como é, né? Então assim, como o Wesley falou, para mim tudo novo e a cada dia eu venho aprendendo, né? E agora eu, de fato, abri meu coração, eu disse, ó, não tem para onde correr, não, agora vai. Agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que me especializar, né? Para poder ter mais técnica, né, e abraçar esse público.
Eu estou aqui também para divulgar meu trabalho, junto com a gestão, agradecer a Deise, a Rodrigo, a Luana, né, o CDH, a SSDH, a educação. Hoje, vou fazer divulgação para vocês. Se conhecer algum idoso, alguma mulher, homem idoso, que queira fazer aula de hidroginástica, né? Tem aula de hidroginástica no colégio municipal, são 2 vezes na semana, né? Segundas e quartas. Passam por mim nessas segundas e quartas, por ata, assinado, mais de 98 idosos. Então está lotada as turmas, são 4 turmas seguidas, segunda e quarta, né? E sempre chegando mais gente. Às vezes eu divulgo na internet, e quando eu divulgo qualquer vídeo na internet, na piscina com elas, já começa no WhatsApp e meu Instagram, não, eu quero ir. Eu preciso. São muitos depoimentos positivos depois que a comunicação, a interação, o exercício físico, né, a promoção da saúde, isso é um depoimento do quanto melhorou, do quanto tirou o remédio. Se era 8 comprimidos, tomam 3, tomam 4, né? Então também na Secretaria da Mulher tem um grupo de balé clássico, né, que é um projeto da Senhora Juventude, que vai dia 11 se apresentar em Recife, que é Senhora Juventude 60 mais, né? São um grupo de 38 idosas dançando balé clássico. Uma lindeza, né? É aula de balé clássico realmente para iniciante, tipo baby class, para iniciante, com calma, tudo devagar, entendeu? Então assim, eu vejo o resultado dessas mulheres. Essas mulheres agora vão para o Recife, essas mulheres estão recebendo milhões de convites, e o meu intuito do projeto é levar essas mulheres para Joinville, para o Festival Nacional de Dança. Eu só paro por aí, sabe, Luana? Eu só paro por aí. Então meu objetivo é esse, levar essas mulheres. Eu estou montando um espetáculo com ela, que é o Lago do Cisne. Ela já tem figurinos. Então vou se apresentar em Recife, elas já vão se apresentar com figurinos. Elas mesmas fazem o coque, porque na minha aula só entra de coque, na minha aula só entra de sapatilha. Então assim, tem toda a hierarquia do balé clássico, eu também não vou deixar perder, entendeu? Eu trato elas como pessoas, vamos dizer assim, normais, entendeu? Meu diálogo com elas. Então assim, muitas chegaram lá, que eu estava até falando para elas, com preconceito. Ai, velho dança, mulher, eu sou muito velha para dançar balé. Tem umas que foi no ônibus assim, professor, eu estava com um colã e uma amiga minha do ônibus assim, perguntou, vem da onde? Essa eu vim do balé. Aí essa mulher, na hora assim no ônibus, balé? Você faz balé? Que estranho. Elas faço. Elas aonde? Elas na Secretaria da Mulher. Elas não acreditam. Quem é o professor? Ela disse, Marcos Neto, vai embora do ônibus. Eu conheço ele, aí ficou, onde é? Divulguei muito não, pelo amor de Deus, não tem mais vaga. Né? Então assim, a gente já abriu uma turma para o ano que vem, a gente espera. O CDH são 3 turmas da manhã, terça e quinta. O CDH é a lotada, o ar-condicionado não suporta, né? Eles sabem, né? Então, sempre chegando mais gente no CDH, são 3 aulas seguidas também. Né? Eu estou, no próximo projeto de labor da rede, é o Molodum que eu estou fazendo com elas. Elas estão em casa no exato momento, confeccionando aquele balde de tinta branco para cobrir, e a estreia do Molodum é dia 28, agora. Mas alfaias com Alfaias com balde, elas vão tocar, um grupo de capoeira vai dançar em da consciência negra, mas eu vou segurar esse projeto, que o nome do projeto é Tambor da Consciência Negra. Então elas vão tocar agora comigo na praça. Então tem milhões de projetos aí chegando. Quero divulgar, divulguem, traz essas mulheres para esses projetos, que é muito positivo. Né? E dizer aqui que quando eu vejo elas falar, eu presto muita atenção, né? Porque eu aprendo demais. Seu Roberto já é meu amigão há muito tempo, da cultura. Então eu estou aqui para divulgar e dizer que é uma satisfação muito grande. Vou fazer apoio nas séries. Sou formado em educação física pela SES, então eu tenho muito cuidado. Eu termino mais um ano na minha vida
nesse trabalho sem machucar o idoso, que eu acho que isso é muito importante, eu quero você falar da técnica do profissional de educação física, o olhar do profissional para não machucar aquele idoso, né? Eu vou fazer uma crítica que eu vejo em outros setores, já conversei com o Sr. Roberto, em outros setores, inclusive também na educação, aulas que existem nas praças, nos CRAs, nas casas de acolhimento, profissionais de educação física, que deviam estar aqui também, porque eu vejo aulas e exercícios, desculpe falar, aulas e exercícios, muitas vezes exercícios errados, né, porque ele pensa que ele está trabalhando, ou ele pode dar aquele exercício para uma pessoa de 20, 30 anos, e ele passa aquele mesmo exercício para uma pessoa de 60, 70, 72 anos, então não pode isso acontecer, então me incomoda muito, conheci muito com várias pessoas da educação ou da saúde que me conhecem, então tem que ter esse profissional de educação física tem que ter esse cuidado, tem que ter essa técnica, esse cuidado. Então é isso, minha fala é essa. Estou bem feliz de estar aqui, bem feliz de conhecer você, né, pessoalmente. Estou aberto para a Casa dos Pobres, levar esse balé para lá, levar esse balé das mulheres para o mundo, né, mostrar. Né, eu tenho um espetáculo também que são as Rainhas do Rádio, é uma dublagem. Eu trabalhei com eles com uma dublagem. Eu visto eles a caráter de um cantor, Dalva de Oliveira, Clara Nunes. Então eu visto eles a caráter. E eles dublam Roberto Carlos. E eles dublam esse personagem, que é a Rainha do Rádio, que também está andando, né? Dona Sônia também vai levar para 3 cidades de Pernambuco. A gente vai levar esse projeto. Estou fazendo esse projeto, escrevendo. Esse projeto vai entregar na mão da Dona Sônia. A gente vai levar para 3 cidades, né, esse projeto da Rainha do Rádio. Então, assim, o idoso ele pode, ele existe, ele é ativo, ele é talentoso, né, ele quer. Então, assim, a minha mão, ou a criança, adolescente, o idoso, na minha mão ele pode, ele vai comigo. Não tem como correr não comigo não. Então, muito obrigado. Apareça na minha aula também, sejam bem-vindas na hidroginástica, na dança, no balé. Vamos lá ver a evolução dessas mulheres, né? E eu estou aqui só para aprender, só para somar. E é isso, Roberto, muito obrigado. Obrigado. A gente sabe que a cuida do idoso começa lá no mãe coruja, lá na barriga. É isso? E que não pode ter hierarquia ainda. Mas a gente sabe também que por muito tempo criança e adolescente eram invisíveis aos olhos da política de adolescente, à lógica da política pública. E idoso era apagado. Era isso? Chegava aos 50 anos, a pessoa era apagada. Incrível. Hoje eu fico muito feliz de ver esse segmento sendo tratado, né, pela política pública, por nós que somos executores, de uma forma leve, técnica e responsável. Né? O Sr. Gessino falou muito do amor, né? E a gente entende que existe uma corrente que diz assim, que a cada fase a gente nasce. Quando a gente, né? Criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Cada fase a gente nasce. E esse nascer, feito uma plantinha, precisa ser regado. Né? E regado de amor, que está dentro do guarda-chuva da cultura de paz. Todos nós devemos e podemos ser um propagador da paz. E tem esse sentimento, o amor, que é tão importante, que já fala desde Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Que fala justamente desse amor. Né? Ele vem falar para vocês de uma pessoa chamada Tonho das Olindas, que mora em Olinda, um homem preto, menino, que foi trombadinha na época, maconheiro, que era isso que chamavam, era assim, trombadinha, maconheiro, batedor de carteira, e hoje Tonho está com 70 anos, e Tonho é funcionário da prefeitura. Tonho trabalha com os meninos que estão justamente ali fazendo aquele trabalho de guia em Olinda, e ele tem uma música que hoje está sendo cantada nas pós-graduações, nos doutorados, e que fala justamente dessa plantinha que nós somos. E ele atribuiu isso a um cajueiro. E a música de Tonho é assim: cajueiro pequenininho,
carregado de amor. Bem rápido. Cajueiro pequenino, carregado de amor. Eu também sou cajueiro pequenino, carregado de amor. Esse amor, paz, não quer dizer passividade, minha gente, muito pelo contrário. Cultura de paz é paz em ação, tá? Esse amor também. Esse amor é assim, tá? Muito obrigada. Então,